Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. Já já vamos falar dessa conquista que fecha uma temporada mágica. Porque também teve título da Libertadores, do Paulistão e ainda fez a torcida do Fluminense mais feliz. O Fluminense perdeu. Mas no fim das contas, ganhou. Porque o Palmeiras ganhou. O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. O Grêmio perdeu. Então, o Fluminense ganhou e comemorou. Primeiro precisamos falar de um recomeço. Mais um, de Paulo Henrique Ganso. Foi a estreia dele em 2021. Em janeiro, o meia passou por uma cirurgia de apendicite e não jogou desde então. 31 anos, capitão, praticamente um coroa num time de garotos. Parece que o Ganso ainda tem lenha para queimar. Mas a Portuguesa começou dominante, com Romarinho. Depois do chute de longe, o meia apareceu de novo, quase na pequena área, para fazer o primeiro. O despertar do Fluminense foi justamente com o Ganso, na finalização. E no passe que só não virou gol de empate, porque o Samuel furou assim. Fica uma pontinha de esperança de que Paulo Henrique Ganso possa ser melhor na nova temporada. Ontem quase saiu um golaço no fim do primeiro tempo, mas no segundo... Eu acho que o segundo tempo nosso é apagar da história. A Portuguesa confirmou a segunda vitória na competição antes dos 15 minutos. De cabeça, Emerson Carioca fez o segundo. O atacante Chay não teve problemas para entrar na área e fazer o terceiro. O Ganso ficou o tempo todo no campo, algo raro para ele nos últimos tempos. Mas o camisa 10 e a molecada do Fluminense não conseguiram fazer com que o time pontuasse pela primeira vez no estadual. Agora são 2 derrotas em 2 partidas. Só que o domingo de futebol para os tricolores não terminaria aqui no Maracanã. Tinha outro jogo muito importante, só que em São Paulo. Estamos aqui por dentro também queimando em fogo, porque tem que dar o Palmeiras de qualquer maneira. O empate daria o título ao Palmeiras, mas o time de Abel Ferreira venceu por 2-0. Festa em São Paulo. Como o Palmeiras também é o atual campeão da Libertadores, o Fluminense, que terminou o Brasileirão em quinto, herda a vaga na fase de grupos, que começa em 20 de abril. Boa tarde pra você. É isso, né? Fluminense ainda sem o Fred, sem os principais jogadores. Tá mal no estadual, mas tá garantido na fase de grupos da Libertadores. Daqui a pouco eu mostro como foi a primeira vitória do Botafogo no Carioca. Agora, no Flamengo, tem um atacante que tá assim, tá bem, viu? Tá com sorte no jogo e tá com sorte no amor. Tá tudo acontecendo muito rápido na vida do Rodrigo Muniz. Segue o fio. Aos 19 anos, levantou a taça do Brasileirão logo no primeiro ano de profissional. Pouco depois, teve o noivado com a Jade e agora foi decisivo na vitória sobre o Macaé no estadual. Tudo isso no intervalo de apenas 10 dias. Enquanto Gabigol e Pedro estão de férias, o Muniz vem tendo mais tempo para mostrar as qualidades no ataque. Principalmente uma delas, a cabeçada certeira. Contra o Macaé foram 2 gols assim. O primeiro veio depois do cruzamento do Mateuzinho, com força. E depois, quem mandou a bola para ele foi o Ramon, 2 velhos conhecidos. A gente tem um entrosamento desde cedo da base. Agora já são 3 gols no profissional do Flamengo, todos eles de cabeça. Venho trabalhando bastante em busca de uma oportunidade. E quando tem uma oportunidade, a gente tem que fazer gol. O Vasco está no mercado. Já chegaram o zagueiro Hernando, ex-Bahia, e o meia Marquinhos Gabriel, que estava no Cruzeiro. O lateral Zeca, campeão olímpico, está perto de acertar. Reforços que chegam e o trabalho do novo técnico Marcelo Cabo, que começa a treinar hoje o time visando a Série B. Mas o início da temporada é com jogadores do Sub-20. E por enquanto, no Campeonato Carioca, o time não acertou, não. Nós fomos melhores que o adversário, mas o futebol acaba que se resume a bola na rede, né? Resumo do último sábado, Volta Redonda 1-0, gol de João Carlos. Vasco em antepenúltimo com 2 derrotas em 2 jogos.
fera incontrolável, com superpoderes e um certo problema em dosar a própria força. Temos no cinema, temos no Campeonato Mineiro também. Atlético Uberlândia e o Hulk jogou o Franco longe, o juiz nem deu falta. Vê só se não é igualzinho o Xará Verde. Era a estreia do Hulk no Galo. O Zarate fez o primeiro, deu sorte ali no desvio da falta. Passe do Diego Tardelli, o Caleb fez de cabeça. O terceiro foi do Júlio César. E o Hulk deu um bolão pro Tardelli fechar. Final, Atlético 4-0. No Paulistão, a Ponte Preta começou vencendo o Corinthians com o João Veras. O Corinthians empatou num golaço do Matheus Vital. E ele mesmo sofreu pênalti. O Jô bateu e fez uma tabelinha com o goleiro. O Luan defendeu e o Jô deu sorte para ficar com o gol vazio. Corinthians 2-1. Já a vitória do Botafogo no Carioca e o título do Palmeiras na Copa do Brasil. E no Dia Internacional da Mulher, a história da proibição do futebol feminino nos anos 40. Nós mulheres temos vidas diferentes, mas nossas histórias têm muito em comum. Passamos por batalhas diárias no trabalho, em casa, cuidando da família. Somos muitas, somos múltiplas e precisamos falar. A mulher não encara abandonar o filho como uma opção, nunca encarou. E o homem encara como uma opção. Ele não só encara como uma opção, como ele entende que ele pode ir embora. No Dia Internacional da Mulher, o especial Falas Femininas amplia as vozes de 5 mulheres brasileiras. Vamos conhecer a luta de cada uma delas e acompanhar uma experiência que vai trazer grandes emoções. Meu Deus! Quem diria que eu ia chegar a esse ponto? Hoje, depois do BBB, as falas femininas estão na Globo. Nossa voz, nossa força. Nosso lugar de fala. Explorar. Isso está no nosso DNA. Queremos ver o que nunca foi visto. Ouvir o que nunca foi ouvido. Sentir o que nunca foi sentido. Somos todos exploradores. E há novos mundos para explorar. PlayStation. Olá, no JH, a reunião da Fiocruz com o Fórum Nacional de Governadores e o ministro da Saúde para discutir a entrega de novos lotes de vacina. Enquanto não tem vacina suficiente, como estão as restrições? São Paulo ainda teve transporte público lotado e os mercados gaúchos só podem vender comida e itens essenciais. Os sistemas de saúde continuam sobrecarregados em todo o país. A crise no Paraguai depois da onda de protestos contra a má gestão do governo durante a pandemia. No Dia Internacional da Mulher, as importantes descobertas de 4 cientistas brasileiras. Eu te espero. Futebol na Globo. Oferecimento Casas Bahia. Games com desconto e frete grátis é no aplicativo. Itaú. Pague e receba na mesma hora. Faça um Pix no app Itaú. Novo Chevrolet Tracker. O restart na categoria SUV. Vivo. Viva o que aproxima. Estomazil, azia, queimação, má digestão, estômago sentiu? Estomazil. Itaipava, a cerveja com sabor 100% verão. Globo Esporte de volta para falar de mais um título do Palmeiras. Ganhou de novo do Grêmio e conquistou a Copa do Brasil pela 4ª vez. A festa do Palmeiras depois do título. Muita comemoração, felicidade, mas peraí, cadê o som? Ah, agora sim. O Palmeiras entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo em Porto Alegre por 1-0.
técnico Abel Ferreira falou que não tem vantagem. Vantagem para nós da imprensa. O time está focado em ganhar esse jogo do Grêmio. E o Grêmio também parecia focado em reverter essa situação. Bola do Alisson para o Wanderson. Cruzamento para a área. Passa pelo PP. Ele chega inteiro, né, para fazer a chapa, para colocar para dentro e acaba furando. O time dominou o jogo nos primeiros minutos. Teve mais uma chance nesse chute do Alisson. Pé esquerdo na bola. E logo depois o Palmeiras respondeu com esse lançamento primoroso do Felipe Melo. O passe do Felipe Melo é no peito do Rony. Arrumou a bola atrás. O problema é que o Rony estava impedido. Continua 0-0 com 20 minutos do jogo. O Grêmio poderia ter aberto o placar com o Maicon, mas ele demorou a chutar. E o Paulo Vitor ainda fez 2 defesas nos chutes dos Rafaéis. Rafael Veiga e Zé Rafael. Fim de primeiro tempo no estádio do Palmeiras. 0 para a equipe do Palmeiras, 0 para a equipe do Grêmio. 0 no placar não servia para o Grêmio, que se lançou para frente no início do segundo tempo. Só que depois desse cruzamento bloqueado, Rafael Veiga recebeu a bola na saída da área e não parou mais de avançar. Posse de bola palmeirense que se manda na habilidade do Rafael Veiga. Foi tocado pelo Tassiano, ficou firme, não caiu, abriu na esquerda. O Wesley bateu pro gol! Gol para botar um pouco mais de dedo na taça. Gol do Palmeiras! O Palmeiras colocou mais um chance para fazer o terceiro do Botafogo. O time contou com a estreia de 3 jogadores que foram apresentados na última semana. O meio-campo Pedro Castro, o lateral direito Jonathan e o goleiro Douglas Borges. No início do segundo tempo, ele fez uma bela defesa. Eu fiquei satisfeito com a performance física de todos eles. Se fazia necessário a gente já colocar os jogadores para dar uma minutagem e dar ritmo para os jogadores para o jogo de quarta-feira. Na quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Motoclube do Maranhão em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil. No domingo das estrelas da NBA, teve show do Steph Curry, que ganhou a competição de arremesso de 3 pontos. Teve show do Anthony Simons no concurso de enterradas. E teve show do Giannis Antetokounmpo no jogo das estrelas. O grego foi eleito o melhor da partida. Ele jogou no time do LeBron James, que ficou com a vitória sobre o time do Kevin Durant. Agora, o Kevin Durant não jogou porque tá machucado, mas o time de azul foi escolhido por ele, tá? 2 minutos e 3 segundos. Esse foi o tempo que Amanda Nunes levou para finalizar a australiana Megan Anderson e manter o cinturão do peso pena no UFC. É claro que ninguém é intocável, mas eu quero chegar perto. Eu estou num momento maravilhoso da minha vida e que tudo está ao meu favor. Mulherão ela. Olha, hoje, 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, o Globo Esporte vai contar uma história que poderia ter sido diferente. 2021 marca os 80 anos da proibição do futebol feminino no Brasil, que antes disso era muito presente no subúrbio do Rio de Janeiro. Meu nome é Jennifer Matos de Almeida, tenho 18 anos, jogo futebol há 6, 7 anos. Meu sonho é ser jogadora de futebol. Cruzeiro Futebol Clube, uma agremiação de Realengo, zona oeste do Rio. Já revelou jogadoras para diferentes cantos do país, venceu a Taça das Favelas de 2018 na categoria feminina com o time Caixa d'Água. E hoje abriga o sonho de Jennifer e de outras poucas meninas que nem imaginam que o clube tem uma ligação muito antiga com o futebol feminino. Você sabia que o Cruzeiro teve time feminino de futebol em 1939? Eu não sabia, não. Os jornais da época ajudam a contar essa história. Hoje, o Cruzeiro Futebol Clube realizará em seu campo um festival esportivo. O Atlético Clube Independente mandará a sua equipe de futebol feminino para pelejar com o time de igual categoria do Cruzeiro Futebol Clube.
Para montar parte da atual exposição do Museu do Futebol em São Paulo, a pesquisadora Aira Bonfim foi atrás desses registros. Encontrou provas da existência de vários times de futebol feminino no Rio de Janeiro do início do século XX. A maioria jogando em clubes do subúrbio, que se multiplicavam à época. Uma oportunidade de brincar, uma oportunidade de ter uma sociabilidade, né, de um grupo, de uma competição e, inclusive, uma oportunidade de ascensão social, que é isso que o futebol está oferecendo, inclusive, para os homens suburbanos da mesma época. O mesmo sonho que foi sonhado pelos jogadores homens do subúrbio, elas também puderam sonhar, só que num curto espaço de tempo. Antes de jogar, elas já estavam na arquibancada. E não era só arquibancada. Vou acompanhar meu marido. Não é isso. Não é uma situação passiva, é uma situação ativa. Eu vou ver o jogo porque eu quero ver o jogo. Fechado desde o início da pandemia, o Engenho de Dentro Atlético Clube sediou os primeiros festivais com a participação de equipes femininas do subúrbio, isso a partir dos anos 30. Outras reportagens mostram jogadores de futebol na festa de inauguração da iluminação do River Futebol Clube, em 1931. O clube ainda funciona em Piedade, mas não guarda registros do evento. A gente consegue chegar em aproximadamente 15, 16 equipes, né? Algumas desaparecem, se transformam em outras, enquanto que as mulheres suburbanas, através dos campeonatos de futebol, vão correr todo o subúrbio do Rio de Janeiro, conhecendo bairros, conhecendo pessoas, né? E depois vão receber viagens que vão ter deslocamentos cada vez maiores. O auge dessa história é no início de 1940, quando a fama desses times de futebol feminino do Rio já começa a extrapolar os limites da cidade. E 2 equipes aqui do subúrbio são chamadas para uma excursão até São Paulo. É um convite para a festa de lançamento da iluminação do recém-inaugurado Estádio do Pacaembu. As equipes Esporte Clube Brasileiro e Cassino do Realengo fizeram a preliminar de São Paulo e Flamengo diante de arquibancadas lotadas. A maior glória para o futebol feminino. As cariocas ainda foram convidadas a jogar em outras cidades. Mas o futebol feminino já começava a incomodar. Era publicamente criticado por representantes da sociedade civil e integrantes do governo da época. No mundo, países como Inglaterra, França e Alemanha já tinham proibido o futebol feminino. E em 14 de abril de 1941, há quase 80 anos, um decreto do então presidente Getúlio Vargas deu início à proibição do futebol praticado por mulheres aqui no Brasil. A justificativa vai ser colocada no corpo da mulher, que ele é impróprio para a prática desse esporte, não só desse esporte, mas de qualquer outro tipo de futebol, de praia, de salão, como de outras modalidades consideradas violentas nessa época, né? O polo aquático, né? O rugby. A proibição durou até 1979, mais do que nos países europeus. Foram quase 4 décadas sem que as mulheres pudessem jogar bola livremente. Por que você está emocionada? Porque é triste, né? A sociedade em que vivemos, as mulheres são muito esquecidas. E porque o futebol foi proibido, o masculino não. E recomeçar é sempre bom, mas é sempre difícil também. Ex-capitã da seleção brasileira, a Aline Pellegrino era criança nos primeiros anos após a liberação. O meu pai me incentivou a torcer, a ter um clube, mas ele não me deixava jogar. E eu não entendi o porquê. E eu fui entender o porquê depois. Eles viveram por 40 anos e isso sendo verdade. Hoje, a Aline coordena as competições femininas da CBF. Trabalha para recuperar um tempo perdido. E se não tivesse havido a proibição? A gente já teria a Copa do Mundo, a gente já teria medalha de ouro olímpica, a gente teria um futebol sustentável feminino, com receita. Seria totalmente diferente, tenho certeza. Que nos falte força para lutar e buscar tudo que nós desejamos. Uma ótima tarde para todo mundo, uma boa semana para a gente. A gente se vê. Você estava dura e entediada. Teve uma ideia.
E daí? Muitas pessoas têm ideias. Ela vai mostrar como é bom esfregar seu sucesso na cara da sociedade. Pode fazer 50 mil desses esfregões até semana que vem? Posso, acho que posso. Joy, o nome do sucesso. Daqui a pouco, na Sessão da Tarde. Olá, boa tarde. O Brasil começa a semana com sobrecarga dos sistemas de saúde. Só no Paraná, quase 1.000 pessoas esperam por um leito de terapia intensiva e de enfermaria.